Olá! Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi endereçado para aqui estar, assim como quero cumprimentar todo o auditório da Rádio Jornal. Durante os meus comentários semanais, vou tentar trazer para aqui as mais diversas situações que se tenham passado no Concelho de Paredes, nomeadamente sobre política, sociedade, cultura e muito mais, e dando-lhe sempre a minha perspectiva. A ideia deste comentário é que ele seja amplamente discutido pela nossa sociedade e que ajude a melhorar a nossa terra. Se acharem que podem dar o vosso contributo para a melhoria do nosso concelho e se esperam que esse tema seja aqui falado, podem sempre enviar um mail para jornalfm@gmail.com. Esta semana vou optar por falar de política, mais propriamente da entrevista concedida a um jornal local pelo Dr. Celso Ferreira, o nosso Presidente de Câmara. Depois de refletir e de ter ouvido algumas opiniões, não posso deixar passar esta oportunidade e tecer algumas considerações em relação à mesma. É com alguma tristeza que, aliás, já me vem marcando há alguns anos para cá, que vejo que na nossa terra quem tem um olho é rei. Realmente, ao analisar esta entrevista, só posso reprová-la viamente, não só pelo seu teor, que é nulo, mas também pela vaidade típica demonstrada pelo nosso autarca. Parece-me, de facto, uma entrevista encomendada à sua medida, onde se fala muito, se diz muito pouco, onde não se vê soluções e ajudas para que os paradenses possam ultrapassar a tão falada crise. É precisamente neste ponto que eu gostaria que o nosso autarca nos tivesse esclarecido, e por isso deixo no ar algumas questões que não foram abordadas, mas que deveriam ter sido feitas. Onde estão as medidas que supostamente a nossa Câmara devia ter tomado para ajudar os nossos empresários a combater a crise? Onde estão as medidas de ajuda aos milhares de desempregados que existem no nosso concelho? Onde estão as medidas de ajuda às famílias mais carenciadas no nosso concelho? No começo da entrevista, o nosso autarca diz-nos, entre outras coisas, que haverá redução de custos por parte da autarquia com a não renovação de contratos a termo e o não pagamento de subsídio de férias e de Natal, o que deixa antever grandes dificuldades para os funcionários afetados por estas medidas. É claro que todos temos que dar o nosso contributo para a melhoria do nosso país, mas também não será menos importante pensarmos que se estas pessoas foram contratadas é porque eram realmente necessárias, ou não? Não será assim? Será que a não renovação de contratos só tem a ver com a atual conjuntura financeira da Câmara Municipal de Paredes? Será que estes funcionários não são precisos? Será que não irão abrir novos concursos para outras pessoas? Será que, como no passado recente, e numa tentativa de iludir as pessoas, abrirão novos concursos antes das eleições? Por outro lado, o autarca não garante aos paradenses que a não renovação de contratos não vai afetar os serviços prestados à população, assim como não refere que a maior parte destes contratos a termo são de auxiliares de educação. Não basta ter escolas modernas e bonitas, também é preciso ter funcionários em número suficiente para auxiliarem as nossas crianças no dia-a-dia. Sendo assim, a pergunta que deixo no ar é: depois de tanto dinheiro gastos nos novos centros escolares, será que não vão ser as nossas crianças a sofrer com estes cortes por falta de recursos nas escolas? Será? Na entrevista fala-nos também da reorganização administrativa. No entanto, no meu entender, como a maior parte dos políticos não apresenta soluções concretas que possam ser discutidas pela população. Limita-se, isso sim, a dizer que a forma como o Poder Central quer fazer esta reorganização não serve. Mas o nosso autarca tem a obrigação de esclarecer a todos os paradenses se está ou não de acordo com esta reorganização e não, como tem feito até agora, tenta sempre agradar a gregos e a troianos. E não pode vir acrescentar à discussão a regionalização, pois, para isso, deveria deixar de pensar apenas na sua própria quinta, o que até hoje não foi capaz de o fazer. Ignorou até hoje as dificuldades dos nossos parceiros do lado e nunca foi capaz de estabelecer parcerias estratégicas que funcionem e que nos ajudem a potenciar e a rentabilizar os recursos que temos na região.
Essa é também a sua função e até ao momento não foi capaz de o fazer. É claro como é água que estas medidas não interessam aos nossos políticos que hoje temos a representar-nos na Câmara Municipal de Paredes. Interessa sim a intriga e o dizer mal dos outros, como se vê nesta entrevista. É isso mesmo. Esta entrevista acaba por se transformar numa oportunidade de dizer que a culpa de ele ter faltado ao respeito ao Presidente da Junta de Rebordosa foi do próprio Presidente da Junta de Rebordosa. É confuso, não é? Pois é, mas é isso mesmo que lá diz. Neste momento difícil para todos nós, o Sr. Presidente não deveria perder o seu tempo com este tipo de guerrinhas, que em nada ajudam Paredes, mas sim fazer o que realmente prometeu. O velho Estado é mais um episódio daquilo que deveria ter sido feito e não foi. O facto de agora vir a público dar uma imagem de que não cede a pressões e que o terreno é apenas para uma zona comercial desperta uma certa estranheza e levanta algumas questões em todo este processo. Será que a Câmara Municipal fez tudo o que podia para que este investimento fosse realmente construído? Mas o facto de tal empreendimento ter a capacidade para criar imediatamente 1.300 postos de trabalho não seria suficiente para que a Câmara fizesse tudo e mais alguma coisa para que este projeto avançasse? São perguntas para as quais se calhar nunca teremos resposta. Mas o Presidente refere ainda que o dinheiro que recebeu da venda dos terrenos do antigo estádio, 8,5 milhões de euros e mais algumas coisinhas, já foi investido na nova cidade desportiva. Alto, como diz o povo. Podia convidar todos os paradenses a visitar alguns complexos desportivos do país e perguntar em quanto custaram, para que depois pudessem comparar. No entanto, tal tarefa daria certamente muito trabalho. Mas convido isso sim a todos os paradenses a verem as instalações que neste momento existem neste complexo desportivo e que tirem as suas próprias conclusões. Baldeários em contentores? Se calhar cá para nós isso até custa muito. Eu é que não sei, não percebo nada disso. Enfim, como diz o povo, para ser sério não basta sê-lo, é preciso também parecê-lo. E há que ter calma. Os políticos devem se preocupar mais com os paradenses, mais com o povo e muito menos com os votos, pois ainda falta muito tempo para as eleições. Volto para a semana com mais um comentário e um novo tema.